Meus irmãos, nós vamos ler, eu quero ler nesse momento um texto da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22, e há um texto correlato, um texto que narra essa mesma experiência, que está em Mateus, do capítulo de número 7. Ali no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus trata desse mesmo assunto, que é Jesus falando a respeito da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, do caminho largo. E aqui no Evangelho, segundo Lucas, Jesus, o evangelista, narra também estas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que diz a palavra a partir do versículo 22, Lucas 13, 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Percorria Jesus, né? Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu, confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vocês sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido em tua presença, e tu tens ensinado das nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele de certa forma, ele narra, primeiramente, a responsabilidade que nós temos, responsabilidade de tomar decisões. É muito importante entendermos que a nossa vida é constituída por decisões, por tomadas de decisões. Nós precisamos sempre escolher qual caminho seguir, qual Senhor devemos servir. Nós devemos tomar sempre boas decisões. Entendermos que as nossas decisões, elas, de certa forma, elas limitam a nossa caminhada, e essas decisões também definem e determinam o nosso futuro, o nosso destino. Não importa muito o que a gente tem nesses dias, o que nós temos nesses dias, na presente era, não fará muita diferença, ou nenhuma diferença, daqui a algumas centenas de anos. Daqui a 100 anos, por exemplo, não importa se você tem uma bela casa, ou se você mora numa casa simples, não importa se você tem um carro bonito, um carro muito caro, ou se você anda em uma bicicleta, não importa que tipo de conta você tem lá no banco, a sua profissão, a sua formação, nada disso importará daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Agora, o caminho que você vai escolher hoje, ou o caminho que você está seguindo hoje, está trilhando agora, isso sim fará uma grande diferença na sua vida daqui a alguns anos. Quando você já não mais existir neste mundo, quando a história se findar, quando os seus olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, fará toda a diferença o caminho que você seguiu, o Senhor que você se dedicou. Por isso que Jesus,
ele, em suas palavras, e agora aqui narrada pelo evangelista, o Senhor, ele está dizendo, porfiai por entrar pela porta estreita, ou seja, se esforce por entrar pela porta estreita, faça um esforço. Existe a porta estreita e existe também a porta larga. É muito interessante compreendermos que a porta estreita, ela vai conduzir para um caminho que também é estreito. A porta larga, ela vai conduzir para um caminho que também é largo. E por que as portas são diferentes? Por que a porta estreita e por que a porta larga? É exatamente porque na porta larga, multidões entram por ela. Multidões acabam trilhando por essa porta. Multidões entram por essa porta porque eles acham atraentes. Essa porta larga, ela vai levar as pessoas para a vida livre, para a vida de libertinagem, para a vida de facilidades, para a vida dos prazeres, dos deleites deste mundo. Essa é a porta larga. É muito importante que entendamos que a porta é larga e o caminho para onde ela conduz é também um caminho largo, porque nesse caminho, ele é caminho próprio para as pessoas, para os trôpegos, para as pessoas que cambaleiam, para os bêbados, para aqueles que estão desnorteados, para aqueles que vão andando errante, que vão pela escuridão, que tropeçam. Essas pessoas precisam de um caminho largo. O caminho estreito não, o caminho estreito, se você não pode andar cambaleando. O caminho estreito não é para aqueles que claudicam, aqueles que vacilam, para aqueles que desviam. O caminho estreito é o caminho para aquele que anda aprumado. É como aquele trapezista, é como aquela pessoa, aquele equilibrista, que anda por cima de um fio, de uma linha, que tem um alvo, que tem um ponto fixo lá na frente. E a palavra de Deus diz que o nosso alvo é Cristo, que nós olhamos para Ele como autor e consumador da nossa fé. Então, se você quer andar pelo caminho estreito, compreenda que você não pode vacilar, você não pode andar olhando para os lados. Todas as vezes que você olhar para o lado, você vai se perder na sua caminhada. A porta é estreita e o caminho é estreito também. Não dá para você andar de um lado para o outro. Às vezes as pessoas gostam do caminho mais largo, porque as pessoas entram no meio das multidões, as pessoas acabam se envolvendo com as multidões, com o público grande, e de certa forma eles não são vistos, suas obras não são observadas. Quando as pessoas estão no meio das multidões, elas fazem o que vem à sua mente para fazer. E elas não são observadas, mesmo que exista câmeras filmando, pessoas tentando olhar, elas não vão conseguir porque estão todas no meio de uma multidão. É o que acontece, por exemplo, na época, vamos dizer, na época de carnaval, onde os carnavalescos, os foliões, estão no meio daquelas multidões. Você sabe que é uma multidão depravada, você sabe que é uma multidão que está caminhando nas obras da carne, mas você não consegue identificar uma pessoa no meio daquela multidão. É apenas uma multidão. Agora, quando você caminha num caminho estreito, e a palavra diz que ele é estreito, mas embora seja estreito, existem poucas pessoas andando por esse caminho, como se elas estivessem no deserto. E aí nesse deserto é muito fácil alguém ver. Quando você está sozinho na rua, dependendo do que você está fazendo, todo mundo sabe, todo mundo te observa. Se tiver uma câmera em um comércio, em uma residência, vai captar você, vai observar você, e todo mundo pode ter acesso àquilo que você está fazendo naquela rua, porque você está sozinho. Quando você está no meio da multidão é mais difícil isso acontecer. E é exatamente por essa razão que as pessoas preferem andar pelo caminho mais largo. É porque as pessoas do caminho mais largo são mais difíceis de serem identificadas. Suas obras não são vistas. A palavra nos ensina no Evangelho de João que Jesus é a luz do mundo e só vão para a luz aqueles que não têm medo de que suas obras sejam reveladas. As pessoas que têm algumas obras escusas, feias, ilícitas, essas pessoas não vão para a luz, porque elas sabem que se elas forem para a luz,
as suas obras serão reveladas e serão obras vergonhosas, escandalosas, ilícitas, reprovadas, e é por isso que elas não vão para a luz. Meu desejo, meu querido, é que você possa, cada dia, que você tenha a dedicação e você se esforce por ir pela porta estreita, pelo caminho estreito, o caminho difícil, o caminho complicado muitas vezes por causa dos obstáculos que tem, mas que você possa ir confiante, determinado, sabendo com quem você está andando. Há um texto da palavra de Deus que é muito conhecido e eu acho ele impressionante. É aquele texto que fala da experiência de Abraão, quando Abraão saiu lá do meio da sua parentela e ele caminha por onde Deus está orientando Abraão. Todos os pregadores, todos os comentaristas, todos os intérpretes da Bíblia, os leitores da Bíblia sabem que Abraão saiu sem um rumo. Ele não tinha um GPS, ele não tinha um mapa na mão, ele nem mesmo sabia para onde ele estava indo. Mas uma coisa todos concordam, Abraão sabia com quem ele estava indo. Para onde ele ia, ele não sabia bem, mas com quem ele estava, ele sabia. Ele estava com Deus. E isso basta. Não importa os acontecimentos que você tem experimentado em sua vida. O importante é você saber que você está com Deus. É você saber que você tem a companhia do Senhor. Se você tem a companhia de Deus, você pode ir tranquilo. Você pode ir em paz. Você pode ir seguro. A Bíblia diz que, versículo 24, devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita. Porque, diz Jesus, eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Sabe, meus irmãos, tem uma coisa que o ser humano está ignorando nesses dias, nesses últimos dias. Está ignorando o fato de que haverá pouco tempo que essas oportunidades, que disse no início do culto, essas oportunidades terão um fim. Elas cessarão. Haverá um dia que a porta se fechará e não mais haverá chance alguma. É importante que compreendamos isso para que entremos pela porta enquanto há tempo, que trilhemos pelo caminho enquanto temos oportunidades. Mesmo que você tenha perdido alguma dessas oportunidades no passado, hoje é dia de você retomar. Hoje é dia de você adentrar esse caminho, de você dizer, eu estou indo agora resoluto, eu estou indo determinado, eu estou indo com confiança, porque eu sei que não há outro caminho para ser seguido, nenhum outro caminho que me conduzirá para a vida eterna. Muitos procurarão entrar e não poderão. Diz aqui o texto, quando o pai de família, quando o dono da casa se levantar e cerrar a porta, fechar a porta, e que vocês começarem a estar de fora e bater a porta dizendo, Senhor, abre-nos. Ele vai responder, não conheço vocês. Não sei de onde vocês são. Vocês devem se afastar daqui. Eu digo que nós precisamos, nesse tempo, mais do que nunca, compreender que há uma oportunidade que Deus nos dá. E essa oportunidade, ela se cessará. Um dia, esta oportunidade findará. E aí, tanto para a gente que já sabe para onde vai, que tem trilhado por esse caminho, quanto aqueles que, através de nós, receberão essa oportunidade e aproveitarão o fato de a porta estar aberta e entrarão por ela, todas essas pessoas entrarão para a vida eterna, para a vida abundante. Todas essas pessoas deixarão a vida de sofrimento, de dor, de choro, e viverá para a glória do nosso Deus. Agora, percebam uma coisa, o exemplo de Jesus. O primeiro versículo que li diz assim, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus ia para Jerusalém. Jesus ia para a cruz, para a crucificação. Foi para isso que ele veio ao mundo.
Ele cumpriu o seu ministério e agora estava indo para concluir o seu trabalho. E quando ele caminhava para Jerusalém, ele não foi apenas caminhando para Jerusalém, ele foi ensinando as pessoas, ele foi cumprindo o seu ministério enquanto ele caminhava. Então percorria as cidades e as aldeias. Por que a cidade e as aldeias? Cidades, a representação de todo o centro urbano, de toda a população que vive nas ruas, que vive nos grandes centros, nas cidades, mas também as aldeias para representar aqueles que vivem na zona rural. Pessoas de todas as naturezas, de todos os lugares, precisam de Deus, precisam de oportunidades. Jesus sabia disso, por isso ele percorria as cidades e percorria também as aldeias. E quando ele fazia isso? Jesus não tinha muito tempo. Jesus fazia isso porque ele sabia que o tempo estava passando, que chegaria um momento que ele não teria mais oportunidade de fazer isso. Por isso Jesus aproveitou bem, enquanto ele caminhava, enquanto ele ia para Jerusalém, ele continuava a pregar, ele continuava a ensinar, ele continuava a propagar o reino de Deus. Esse é o nosso exemplo, esse é o padrão de vida para que vivamos, é isso que o Senhor quer que a gente faça. Enquanto a gente caminha para Jerusalém, não para Jerusalém que fica lá em Israel, mas para a Nova Jerusalém. Enquanto vamos para lá, nós precisamos continuar divulgando, continuar propagando o reino de Deus aqui na terra. Meu desejo é que você aproveite bem todas as oportunidades que Deus tem dado. Que você possa ser um instrumento do Senhor, que você seja um arauto, que você seja um porta-voz, que você seja um mensageiro de Deus, um embaixador, que você seja um cidadão dos céus, vivendo de maneira digna aqui nesse mundo. Que você não se deixe corromper, que você não caminhe com as multidões, que você não procure o caminho fácil, mas procure o caminho mais estreito, o caminho que é apertado, o caminho cheio de obstáculos, mas um caminho que você pode contar com a ajuda e com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalizo essa palavra dizendo, o texto que diz o fim das pessoas que ficarão de fora, no versículo 27 e no versículo 28, diz o versículo 29 que virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Assentar-se-ão à mesa no reino de Deus, para o banquete com o Senhor, e viverão eternamente juntamente com o nosso Deus. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Os banquetes e as guloseimas que esse mundo oferece não se compara com o banquete que o Senhor está preparando para a sua igreja, para a sua noiva, para o seu povo. Portanto, vale a pena continuar, vale a pena insistir, vale a pena perseverar. Não importa o que o mundo esteja vivendo. Aliás, esse é o tempo em que a igreja está sendo provada. Esse é o tempo que a igreja está sendo provada. A igreja precisa mostrar em quem ela confia de verdade. A igreja precisa dizer, eu realmente sou servo, eu sou salvo, e eu sei quem me salvou, eu sei quem morreu por mim, eu sei a quem sirvo, eu sei que eu estou seguro que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, como disse o apóstolo Paulo. Como diz aquele hino do cantor cristão de número 377, porque eu sei que tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus é poderoso para guardar o teu tesouro. Ninguém vai tomar, ninguém vai usurpar de você. Não há nada que o inimigo possa tirar do servo de Deus. Não há nada que o mundo possa tirar da igreja do Senhor. Todas as coisas que temos foram dadas por Deus, estão sob o cuidado e sob a proteção dEle. Estamos seguros, meus irmãos. Não há nada pelo qual devemos temer. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é a Ele que devemos continuar servindo e seguindo para todo sempre. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que durante essa semana, quando você perceber algum resquício
de dificuldade, só compreenda uma coisa: é porque você está caminhando pela estrada ou pelo caminho estreito. Pelo caminho estreito. Você passou pela porta estreita. Passar pela porta estreita significa nascer de novo. É necessário, foi Jesus que disse, é necessário nascer de novo. É necessário entrar pela porta estreita. Que Deus nos dê coragem, porque entrar pela porta estreita não é coisa para qualquer pessoa. É coisa para aqueles que realmente são determinados e entendem por que e com quem estão servindo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido constante em nossas vidas. E obrigado porque mesmo o caminho sendo estreito, o Senhor tem nos dado força e sabedoria. Temos tido discernimento vindo do Senhor. E assim, ó Deus, nós continuamos resolutos, andando e propagando e anunciando o Teu reino por onde passamos. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais a intrepidez. Dá-nos a cada dia mais a coragem, para que continuemos a fazer a Tua vontade nesse mundo e continuemos, ó Deus, a sermos instrumentos do Senhor, para a Tua glória. Abençoa os nossos irmãos, onde quer que estejam nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus.